Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Alexandre Bruno Barzani Santos. Sou licenciado e mestre em História pela Universidade de Brasília, indigenista, pesquisador e professor. Hoje venho aqui a esse ciclo ibero-americano de estudos para apresentar a minha pesquisa, minha investigação, fruto da minha dissertação, Os Trabalhadores Indígenas do Maranhão Pombali. Venho, então, trazer uma história de resistência poderosa indígena. No século XVIII, no Maranhão Pombalino, ou seja, na capitania do Maranhão, durante a vigência do Diretório Pombalino de 1757 a 1798, indígenas coloniais integrados à sociedade luso-brasileira por gerações, batizados em ofícios e vestes portuguesas, enfrentaram um paradoxo. Eles eram legalmente livres para laborar e labutar em quaisquer ofícios e as pessoas que desejassem, pela Lei de 6 de junho de 1755, mas a sua autonomia de trabalho fora completamente tolhida e retirada por uma normativa tutelar enviada pela mesma metrópole, mas seu conteúdo foi prioritariamente discutido na esfera colonial, segundo o professor Mauro César Coelho, o Diretório dos Índios de 1757. Esta apresentação demonstrará como esses indígenas, homens e mulheres, usaram as leis do colonizador, usaram os seus espaços de negociação entre as diversas legislações, usaram também a sua lealdade ao processo colonial, deflagrada em expedições demarcatórias de limites, no próprio processo de catequização, na participação nas portarias particulares, régias, nas roças familiares e de comum. Tudo isso eles usaram para negociar espaços de liberdade. Através de requerimentos enviados ao Conselho Ultramarino, esses indígenas desafiaram a exploração, citando decretos régios, laços de compadrio e a sua condição de miseráveis súditos fiéis do Império Português. Nesta análise, apoiei-me em dois pilares: a experiência histórica de Edward Thompson, a resistência adaptativa de Stephen Stern. Posteriormente, outros andaimes foram os pactos de lealdade do professor Francismar Lopes, os regimes de trabalho do professor Rafael dos Santos, assim como a própria categoria de índio colonial cunhada pela professora Spalding, Karen Spalding, para referir-se aos indígenas que há tempos estavam integrados à sociedade luso-brasileira, mas eram reconhecidos como ameríndios em razão de suas tradições e particularidades étnicas, para assim ganhar direitos em troca de serviços à coroa em uma evidência economia das mercês. Começo essa história com Joaquim José, afilhado de uma família branca em São Luís, que foi retirado, sequestrado de sua casa por ordem do governador. Seu crime, desejar permanecer onde foi criado e sempre tinha vivido. Em seu requerimento, ele invocou a lei de 1755, que prometia liberdade aos indígenas, o sacramento do batismo, a sua filiação como apadrinhado da ama com quem ele convivia e solicitou ali permanecer trabalhando unicamente aquela casa. A resposta do Conselho Ultramarino foi direta e dura: não há que deferir. Joaquim era homem, indígena em idade produtiva e o Estado necessitava de seus braços.
Já Maria Joaquina, uma costureira indígena, sustentava a mãe idosa com seu trabalho em São Luís, até que um dia foi enviada à força para distantes lavouras e ela não conseguiu mais amparar a sua mãe em sua velhice. Então escreveu um requerimento solicitando essa liberdade à rainha e a mesma disse que era melhor a nativa viver entre as intempéries laborais da cidade do que uma escravidão intempestiva que ela vivia e que nessa escravidão a rainha não conseguiria deter o seu controle régio. Colocou-a em liberdade e tornou o próprio caso da Joaquina em precedente legal metropolitano a partir de uma portaria de liberdade que foi utilizada por outros indígenas, como Sinflosia e suas filhas Ana Raimunda e Joaquina, que serviam à família de Albina da Silva, que as tratava com relativa dignidade, mas o diretor da localidade constantemente alocava as, mãe e filha, para outros colonos. Muitas vezes esses colonos não propiciavam as condições mínimas de dignidade laboral, de dignidade humana, e até as expulsava de casa sem receber o devido pagamento. Quando tal situação ocorria, elas voltavam para a casa da Albina da Silva, sua ama, quem as criou desde o início de suas vidas, e ali recebiam um tratamento adequado. Por isso que elas pediam para viver e trabalhar exclusivamente a essa colônia. O conselho deferiu seu pedido em uma vitória dessas indígenas, e essa decisão revela como o gênero influenciava a posição do conselho ultramarino, enquanto indígenas como Joaquim José tinham de estar à disposição de diversos colonos, indígenas como Sinflosia e suas filhas, como a Maria Joaquina, já tinham uma maior liberdade e flexibilidade laboral, porque os seus interesses estavam mais próximos tanto aos da metrópole, da colônia, quanto também estavam mais próximos à autoridade colonial, ao controle senhorial. E Agostinho Maciel, um indígena ex-escravizado que alcançou a liberdade a partir da lei de 1755, vivia com a família em Guimarães, em uma vila majoritariamente indígena. Seu problema, ele era constantemente chamado para atuar em portarias e não tinha tempo de cultivar as suas terras. Em 1796, Agostinho pediu ao príncipe para dispensá-lo do trabalho, mas não o trabalho régio para a coroa, somente o trabalho a particulares. E mesmo nesse trabalho régio, ele solicitou uma flexibilidade de que não coincidisse o tempo de trabalho dele com um dos seus filhos, para que sempre alguém estivesse ali na lavoura plantando, demonstrando que ele criou uma espécie de direito do trabalho a partir da interpretação das normativas vigentes. E fica muito claro que nesse pacto de lealdade, a lealdade do indígena era muito maior com a coroa do que a particulares. E o que esta investigação me ensinou? O que eu posso concluir dela? A liberdade indígena no período pombalino, no Vale Amazônico, especificamente no Maranhão, era uma eterna disputa entre indígenas, missionários, colonos e autoridades. Como Joaquim José demonstrou, a lei portuguesa muitas vezes só se valia e validava quando do interesse do Estado ou do colono luso brasileiro. Segundo, as mulheres indígenas tiveram mais êxito em suas causas, em razão de seu trabalho estar mais próximo ao olhar e interesse do colonizador. Terceiro, os indígenas do Maranhão não foram vítimas passivas de autoritárias realidades. Eles foram protagonistas em suas vivências, usando batismo, requerimentos, legislações, interpretações próprias e a lealdade para negociar esse espaço, uma evidência da economia das mercês. Como diria o próprio Thompson, eles foram protagonistas de sua experiência histórica. Por fim, esses casos me revelaram que, em um Maranhão colonial, onde a liberdade era uma moeda de troca, os indígenas investigados souberam barganhar o seu lugar, lutar pelas suas liberdades. Muito obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.